Capítulo 4. A Sinistra Inquisição. A mentira. Ao longo de muitos séculos, a Igreja Católica patrocinou a perseguição, tortura e morte de milhares, talvez milhões de pessoas inocentes. Falaremos aqui de algo que causa arrepios. Uma palavra de má fama que se tornou símbolo de repressão da liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, liberdade de imprensa e todas as outras liberdades tão queridas aos corações modernos. Inquisição. A versão popular da história dessa instituição diz que, desde seus primeiros dias, a Igreja Católica perseguiu dissidentes, a começar pelos hereges cristãos, e depois da conversão dos imperadores romanos ao cristianismo, os infelizes pagãos do Império Romano, torturando os suspeitos e exterminando os desobedientes. Essa atitude teria prosseguido por toda a história católica. Vê-se a Igreja caçando e massacrando os pacatos povos do sul da França, conhecidos por albigenses, pois eles ousaram ter suas próprias ideias sobre religião. Pouco depois, a terrível Inquisição Espanhola seria responsável por milhões de mortes, seguida da Inquisição Romana, a da Contra-Reforma, ainda mais cruel, embora em menor escala. Com relação à tortura e queima dos acusados de feitiçaria, temos o depoimento nauseante deixado por um inquisidor do século XV, Heinrich Kramer. Essa prática intolerante só cessou quando os iluminados protestantes se revoltaram contra a Igreja e os revolucionários franceses, ainda mais iluminados, iniciaram o grande movimento pela liberdade que se espalhou pelo mundo, chegando até mesmo à Rússia, onde o poder da intolerante Igreja Ortodoxa também foi subjugado. Hoje, finalmente, todos nós desfrutamos de liberdade religiosa e não precisamos ficar à espreita com medo de perseguição. Podemos acreditar no que quisermos e até inventar nossa própria religião, sem sermos presos ou queimados na fogueira. Um historiador do século XIX, cuja obra forneceu os fundamentos para exposições subsequentes da história negra e maligna da Inquisição, investigou exaustivamente esse assunto. Já que todos os fatos sinistros estão registrados em um livro, e por um historiador como aquele, eles devem ser verídicos. Retornaremos a esse historiador e a Kramer. Essa ideia fantasiosa a respeito do mecanismo pelo qual a Igreja tentou proteger o ensinamento ortodoxo ao longo dos séculos provém principalmente dos períodos da Reforma e do Iluminismo, séculos XVI e XVIII, assim como a propaganda conhecida por lenda negra, que por vezes coincide com as lendas da Inquisição. A fraude da sinistra Inquisição foi criada por pensadores anticatólicos, os quais eram hereges ou ateus e se ressentiam de medidas tomadas contra eles pela Igreja. Além de atacar as autoridades católicas que naquele momento se lhes opunham, esses escritores dos períodos da Reforma e do Iluminismo voltaram na história e se identificaram com hereges medievais e outros pensadores heterodoxos que a Igreja nunca penalizou. Criaram assim um poderoso mito, o dos verdadeiros cristãos de pensamento livre, que haviam operado fora das estruturas eclesiásticas por séculos e teriam sido perseguidos pela Igreja Católica desde os tempos romanos, até que finalmente teriam se transformado nos protestantes do século XVI. É uma visão bastante criativa, descrita com detalhes por Edward Peters em seu livro de 1988, The Inquisition. Os ecos dessa visão continuam a reverberar nos livros de história e na literatura popular atual. Peters é um dos historiadores sobre o qual comentaremos mais à frente e cujo trabalho tem servido para demolir o mito e apresentar a verdadeira história da Inquisição. A natureza das heresias e a resposta católica. Pensamento claro, com todas as distinções necessárias, é importante para mostrar a verdade histórica sobre a Inquisição, porque esse não é um assunto em que nossos inimigos erram apenas sobre os fatos,
como a quantidade ou o tipo de hereges mortos. A questão fundamental a se tratar é: uma pessoa tem o direito de pensar e agir de acordo com qualquer ideia, sem importar quão falsa ou moralmente condenável seja ela? A visão católica tradicional, desde Santo Agostinho, é de que o erro não tem direitos. Isso significa que a Igreja tem perseguido toda opinião errada sobre a fé? Não. Outro princípio católico fundamental é não impor ideias sem o consentimento do indivíduo. A Igreja Católica sempre condenou conversões à força. A crença e a prática pessoal são uma coisa. A tentativa de espalhar um falso ensinamento ou uma prática imoral é algo bem diferente. No caso do descrente, a prática da Igreja sempre foi a de não poupar orações e esforços na tentativa de conduzi-lo à verdade. A Igreja não perseguia o indivíduo por suas meras crenças. Tal atitude dificilmente o conduziria à verdade. Tampouco tentava persuadi-lo de que aquelas crenças eram errôneas. Só nos casos em que se tentava atrair fiéis, converter os católicos para sua falsa religião ou organizar práticas religiosas imorais, é que a Igreja, dentro dos estados católicos da cristandade, tomava medidas para impedir aquela atividade, para o bem do herege e de suas vítimas. Os católicos sempre defenderam que a alma é incomensuravelmente mais importante do que o corpo. Portanto, aquele que destrói a fé e a graça, a vida da alma, tem mais culpa do que aquele que destrói o corpo. Por essa atitude razoável, certamente não há motivos para se pedir desculpas. Os crentes de todas as religiões, até muito recentemente, consideravam absolutamente falsa e perniciosa a atitude moderna de não se importar com o que se crê e de supor que todas as religiões se equivalem. O princípio tradicional enunciado por Tertuliano e outros padres, encontrado nos escritos e nas pregações da Igreja desde sua fundação, é que não se deve espalhar a heresia, pois esta arruína as almas. Examinemos esse princípio como tem sido implementado historicamente na Igreja Católica. As heresias nos primórdios da Igreja. Não há dúvida de que a primeira geração de cristãos viveu sob os princípios deixados por Nosso Senhor. Eles partiram para converter o mundo pela pregação e o exemplo, não pela força. Se um dos convertidos começasse a pregar ideias falsas, outro cristão argumentaria com ele, com o intuito de fazê-lo enxergar o seu erro. Caso persistisse, representantes da Igreja deveriam encontrá-lo. Se isso falhasse, eles teriam de desistir de persuadi-lo e tratá-lo como não cristão. Em casos extremos, esse uso do mandato da Igreja de ligar e desligar, Mateus 16:19, seria de fato a excomunhão, similar à expulsão dos hereges praticada pelos judeus nas sinagogas. Evidentemente, não se trata aqui de punição física, mas espiritual. Em gerações posteriores, os cristãos enfrentaram ameaças mais perigosas, isto é, hereges que não só pregavam falsas doutrinas cristãs, mas frequentemente conduziam um grande número de católicos para fora da Igreja. O que fazer com esses hereges? Eles deviam ser autorizados a destruir a fé nas almas de suas vítimas? Em alguns documentos cristãos antigos, lê-se a palavra exterminare, que algumas vezes foi interpretada como exterminar, para o deleite daqueles indivíduos ávidos por encontrar indícios da sede dos cristãos por sangue. No entanto, o que o verbo realmente significa nesse contexto é colocar alguém fora das fronteiras, o termine, de uma área, em outras palavras, expulsar ou exilar. Quando se queria designar pena de execução, como se vê em textos posteriores, encontramos frases explicativas. A mundo exterminare per mortem. Colocar fora das fronteiras do mundo através da morte. A ideia por trás do exílio era livrar-se da fonte de corrupção doutrinal ao deportá-la. Os primeiros cristãos sofreram tantas torturas repugnantes e perseguições que não estavam dispostos a praticá-las nos outros, preferiam mandar os encrenqueiros para outro lugar. O
o primeiro imperador cristão Constantino permitiu a liberdade religiosa em seu reinado. Seus sucessores tiveram posturas diversas face ao paganismo que o cristianismo, aos poucos, suplantava. Os imperadores seguintes começaram a repudiar o cargo oficial que desempenhavam na religião pagã do Estado, a fechar templos e até mesmo a arrecadar multas de sacerdotes. A variação na política imperial provavelmente derivava da dificuldade em avaliar a que grau o paganismo havia sido eliminado do coração dos romanos. A remoção da amada estátua de Vitória no Senado certamente afligiu os pagãos, e houve incidentes em que grupos cristãos destruíram locais sagrados e fecharam santuários de falsos deuses. Entretanto, os imperadores cristãos não fizeram aos pagãos nada que se assemelhe às perseguições sofridas pelos cristãos anteriormente. E o princípio de que a consciência individual não devia ser violada sobreviveu até mesmo quando, esporadicamente, se reprimia a adoração pública de falsos deuses. O caso do arianismo. Sem dúvida, o arianismo foi a heresia mais perigosa que surgiu no Império Romano. Essa coleção de ideias heréticas só pode ser chamada de fenômeno histórico, pois foi muito além da mera discussão teológica. Ela afetou a política, a relação igreja-estado e o desenvolvimento histórico dos séculos seguintes. O historiador francês Henri Daniel Hopes a chama de o grande assalto da inteligência contra a fé, e a considera a heresia mais formidável da história da Igreja. O cardeal Newman escreveu uma obra clássica sobre o tema, The Arians of the Fourth Century. Esse vasto tema será analisado aqui de maneira breve, a fim de entendermos melhor a natureza das heresias e o dano que podem causar. Tudo começou na cidade romana de Alexandria, no começo do século IV, quando um padre de 60 anos, asceta e estudioso, chamado Ário, tinha um público devoto, devido à sua eloquência e aos seus sermões. Começou a pregar uma nova doutrina. Ele defendia que Cristo não era Deus. Cristo era uma criatura de Deus, mas com atributos divinos. A Igreja, é claro, sempre ensinara que Cristo é Deus e homem, mas ainda não havia precisado esse dogma. Isso levou a teorias divergentes, e Ário se tornou bastante popular, encantando ouvintes cristãos gregos, muito além de Alexandria. O início do arianismo agradou até mesmo aos pagãos, em razão de sua formulação elegante e de seu equívoco quanto à natureza de Cristo. A controvérsia espalhou-se por todo o império. Autoridades políticas se posicionaram a favor e, em determinado momento, a maioria dos bispos esteve do lado do arianismo. Entretanto, houve um homem que não se deixou seduzir, Santo Atanásio. Ele tinha apenas 20 anos quando Ário começou a pregar sua heresia. Atanásio percebeu os erros de Ário e se tornou seu oponente declarado, um bastião da ortodoxia que sofreu até mesmo risco de vida. Ele quase foi assassinado e os imperadores simpáticos ao arianismo exilaram-no várias vezes. O imperador Constantino, por outro lado, não pôde sequer compreender a magnitude da tarefa. Acho que a causa é trivial, escreve ele em uma carta dirigida a Ário e Atanásio. Vós pensais de maneira semelhante. A divergência entre vós não é um ponto essencial da fé. Felizmente, o Concílio de Nicéia, reunido em 325, ignorou educadamente as ingênuas observações do seu patrono, condenou o arianismo e emitiu o Credo de Nicéia, o qual afirmava sem ambiguidades que Cristo é consubstancial ao Pai, ou seja, Cristo é Deus, o que os cristãos haviam acreditado desde o começo. Os arianos que persistiram no erro foram formalmente excluídos da Igreja no Concílio de Constantinopla, em 381. Em todo o Império Romano, durante esse período, o clero ortodoxo e os fiéis sofreram bastante. Em muitos lugares, bispos, governantes e até mesmo papas fracos, como Libério, aderiram ao arianismo e ao menos às suas ideias ambíguas. As autoridades arianas exilaram alguns católicos fiéis
e muitos viram-se obrigados a deixar voluntariamente suas cidades natais, tentando evitar os padres hereges. No final do século IV, os arianos representavam um problema muito menor dentro do império, mas apenas porque haviam atravessado a fronteira para o norte, a fim de pregar sua heresia aos bárbaros. O arianismo, difundido entre as tribos bárbaras, que mais tarde formariam as nações da Europa, tornou-se então um problema de outro tipo para a Igreja, uma vez que produziu entre os bárbaros resistência à verdadeira conversão e apatia à civilização romana que a Igreja Católica trazia consigo, o que gerou guerras e tumultos durante a Alta Idade Média. Quase todas as tribos da Europa aderiram ao arianismo, que se tornou entre elas uma espécie de religião de guerreiros, com rituais nas florestas, regras simples e hostilidade a Roma. A exceção providencial entre esses bárbaros foi a tribo dos francos. Os francos permaneceram pagãos, de modo inflexível, até a sua conversão ao catolicismo, que os transformou em heróis da fé católica e levou a França a ser considerada a filha mais velha da Igreja. Será principalmente entre os descendentes das tribos arianas que encontraremos futuras heresias se difundindo. Por conseguinte, ficou muito claro para os cristãos dos primeiros séculos que as heresias não eram uma questão inofensiva, de opinião pessoal, poderiam afetar, e de fato afetaram, o destino das nações. Por isso, dever-se-ia combatê-las sempre que surgissem, através da tentativa de conversão dos hereges, ou, em casos extremos, através do exílio, visando assim evitar futuros danos à comunidade dos fiéis. A Inquisição medieval, heresia como traição. A palavra Inquisição refere-se a um tribunal eclesiástico em que se julgava a ortodoxia de perspectivas religiosas professadas por indivíduos ou seitas. Até a Idade Média plena, séculos XII e XIII, esses inquéritos se organizavam de acordo com a necessidade, já que se cobrava dos bispos que garantissem a ortodoxia dos católicos em suas áreas, era a responsabilidade deles investigar as heresias. Com frequência, bispos muito ocupados tinham pouco tempo para essas investigações e, por vezes, não estavam dispostos a se envolver nelas. No começo do século XIII, o grande Papa Inocêncio III mantinha-se focado em reprimir as heresias e expulsar hereges perigosos, como os cátaros, mas mostrou-se muito tolerante com aqueles de ortodoxia meramente duvidosa. Ele nunca se referiu à pena de morte, e sua política trouxe grandes avanços para os costumes locais da época, geralmente cruéis. Em um Estado medieval, por vezes a autoridade secular, assim como a Igreja, interessava-se em investigar uma heresia, e isso ocorria por dois motivos. Em primeiro lugar, porque tanto governantes como governados eram católicos e quaisquer ameaças à fé afetavam o governo inteiro. Em segundo lugar, porque muitos hereges não limitavam suas pregações a assuntos espirituais, mas também advogavam posições políticas subversivas, como a de que não devia existir nenhuma autoridade temporal. Frequentemente, o poder secular, ao lidar com a heresia, se mostrava muito menos gentil do que a Igreja. No início do século XIII, um exemplo de hostilidade contra as heresias pôde ser visto nas Constituições de Melfi, promulgadas no Reino da Sicília por Frederico II, um governante particularmente brutal e impiedoso. Nos seus estatutos sobre as heresias, Frederico escreve: os hereges tentam rasgar a túnica de nosso Deus. Eles se esforçam para introduzir divisão na unidade indivisível da fé e separar o rebanho do cuidado de Pedro, o pastor a quem o bom pastor entregou o cuidado das ovelhas. Por dentro são lobos violentos, mas fingem ter a mansidão do cordeiro, até o momento em que possam adentrar os currais do Senhor. Frederico em seguida ataca em linguagem similar um grupo de hereges, os patarinos, dizendo: não podemos conter nossa indignação contra homens tão hostis a Deus, a si mesmos e à humanidade. Portanto, empunhemos a espada da justa vingança contra eles. Após continuar com a mesma linguagem inflexível,
o imperador diz que os patarinos devem ser condenados à morte em razão do que defendem. Entregues à sentença das chamas, devem ser queimados vivos à vista do povo. Ninguém, continua ele, deve ousar defender essa gente, mas se alguém o fizer, devemos lançar-lhe o merecido fervor da nossa indignação. Há diversos pontos importantes sobre essa passagem. Em primeiro lugar, quem eram os patarinos? Ao que parece, eram originalmente um grupo italiano incentivador de uma reforma, em uma época em que a igreja agia para eliminar a simonia, especialmente a venda de cargos eclesiásticos e outras imoralidades. Em Florença, no século XI, um grupo conhecido por patarins, provavelmente o mesmo que os patarinos, militava ao criticar abusos do clero e práticas imorais. Eles inicialmente obtiveram o apoio do papado, mas depois passaram a alegar que as ordenações dos padres eram imorais e, portanto, os sacramentos administrados por eles inválidos. Os patarinos tornaram-se mais atuantes e mais heterodoxos, atraindo assim seguidores das classes pobres. Começaram a tomar medidas por conta própria, ao atacar o clero rico, que, segundo eles, deveria viver na pobreza. Quando o clero não consentia, os patarinos hipocritamente saqueavam suas casas. Os patarinos também compartilhavam as ideias dos bogomilos, hereges dos Balcãs, que de algum modo ligavam-se aos cátaros. Se de fato foi assim, isso explicaria a menção de Frederico, a morte que tanto desejam, já que os cátaros condenavam a matéria como maligna e viam com bons olhos o suicídio. O tom da passagem revela o caráter de Frederico II, que podia ser cruel, até mesmo sádico, e certamente vigoroso em reprimir qualquer desordem dentro do seu reino da Sicília. A queima de pessoas vivas é uma providência particularmente horrível. Em outros lugares, no entanto, mesmo quando se utilizava a queima nos casos de hereges notórios, geralmente ela era aplicada depois que os corpos já haviam sido executados, e não enquanto estavam vivos. Frederico não representa um bom exemplo de pensamento e comportamento católicos. Ele acabou se transformando em um herege ambicioso que desejava tomar Roma e iniciar sua própria religião. Ele quase chegou a fazê-lo, mas essa é outra história. Seu objetivo principal não era preservar a ortodoxia, mas manter a ordem dentro do que se pode corretamente chamar de seu estado totalitário da Sicília, bem como se apresentar ao povo como um líder que não tolerava heresias. Essa mistura de zelo religioso ou desejo de simulá-lo e preocupação com a ordem dentro de um estado ou uma nação era comum na perseguição aos hereges, e nem sempre era claro se as razões mais importantes eram seculares ou espirituais. Claro está que, na lei siciliana, equiparava-se heresia com traição. Esta seria uma característica da maioria das heresias durante a Idade Média plena e a Idade Média tardia. Não havia mais a questão do engano sobre a Trindade ou outro assunto puramente doutrinal, mas sim a questão dos grupos antissociais, cujas ideias e comportamento minavam a estrutura do Estado. Isso explica o crescente envolvimento do Estado em um assunto que, na Igreja primitiva, seria tratado internamente. Misericórdia e zelo pastoral. No século XIII, a tarefa de enfrentar os hereges havia sido delegada às novas ordens mendicantes, fundadas por São Domingos e São Francisco de Assis, dedicadas principalmente à pregação da fé. Os inquisidores dominicanos e franciscanos tinham como objetivo a conversão dos hereges e não a sua exterminação, seja qual for o sentido da palavra. Há exemplos de inquisidores medievais passando longos períodos explicando a um acusado exatamente onde estava o seu erro, com o intuito de que ele o compreendesse e o rejeitasse. A Inquisição era, portanto, o único tribunal na Europa que absolvia um culpado quando este se arrependia. Eis a principal tarefa do inquisidor: levar ao arrependimento. Ele deveria trazer de volta a ovelha desgarrada,
e se não conseguisse fazê-lo, teria falhado no seu objetivo principal. Em Montaliu de Emmanuel de la Roy Ladurie, o clássico estudo de uma investigação de inquisidores em uma vila herética, encontramos relatos de um inquisidor que entrevistou hereges durante dias, tentando pacientemente fazê-los enxergar seus erros. Punições por professar heresias publicamente e, em especial, por disseminá-las, não eram severas no início do período medieval. Elas variavam entre uma peregrinação e o aprisionamento. É preciso dizer que em alguns lugares, especialmente onde se localizava a seita dos cátaros, um caso à parte, como veremos adiante, a hostilidade da população havia sido despertada. Há casos em que os hereges foram capturados e executados pelas autoridades seculares da região. Em muitos outros locais, no entanto, ao longo de séculos, a execução foi prática raríssima e até mesmo o aprisionamento foi brando. Há o exemplo de um prisioneiro que cumpria sua pena, provavelmente curta, e adoeceu. Seus carcereiros o mandaram para casa, a fim de que se recuperasse e disseram-lhe para retornar quando se sentisse melhor. Outro prisioneiro que desejava comparecer ao funeral de um parente obteve permissão para ir com a condição de retornar quando pudesse. O sistema parece ser quase displicente. O aumento do rigor com as heresias. 2 acontecimentos no século XII trouxeram penalidades mais severas. O primeiro foi o renascimento do direito romano pelos juristas, o que levou à sua adoção pelos governos da maioria dos estados europeus. Entre as medidas tomadas estava o uso de tortura no interrogatório, não na punição de suspeitos. Conforme a prática se espalhava, ela começou a ser usada também em tribunais da Igreja, apesar de não ser frequente. Mesmo quando se utilizava a tortura nos inquéritos da Igreja, as regras para sua aplicação eram diferentes das regras da corte secular. Nos tribunais da Igreja, devia-se administrar a tortura como último recurso na obtenção de informações necessárias, e não pôr em risco a vida ou a integridade física do acusado. É um ponto importante, pois muitas vezes presume-se que se utilizou a tortura como punição, e isso não ocorreu nos tribunais católicos. Em séculos posteriores, particularmente nos países protestantes, diversas formas de tortura foram utilizadas como medidas punitivas. Um dos inquisidores mais famosos, Jacques Fournier, futuro Papa Bento XII, que entrevistou cerca de 930 suspeitos de heresia durante sua carreira, nunca utilizou a tortura. Obtinha toda a informação de que precisava somente através da interrogação habilidosa, nunca pela força. Ele designava penalidades diversas para os culpados, variando entre fazer uma peregrinação ou usar um crucifixo, até o exílio e o aprisionamento. Ele enviou 42 hereges à execução pelas autoridades seculares. A Igreja não praticava as execuções. Quando se repetia a pena de morte, entregava-se o criminoso ao Estado com um pedido de misericórdia, visto que o crime, na maioria das vezes, desafiava a autoridade secular de alguma maneira, ou era até mesmo considerado alta traição, geralmente se ignorava o pedido. O segundo acontecimento no século XII que levou ao aumento do rigor com as heresias foi a formidável ameaça imposta pela heresia cátara ou albigense, que havia fincado raízes fortes no sul da França, após migrar dos Balcãs da Ásia Ocidental. O estranho caso dos albigenses. De todas as heresias da história da Igreja, essa certamente foi uma das mais estranhas e perigosas. É frequentemente chamada de heresia albigensa, da região no sul da França ao redor de Albi, onde se conteve temporariamente, mas existia há séculos sob diversos disfarces, todos eles versões do mesmo dualismo pagão, provavelmente surgido no Oriente Médio. Não era uma heresia no sentido próprio da palavra,
já que esse termo se refere a uma falsa crença que se inicia dentro da Igreja Católica, e não foi esse o caso. Anteriormente conhecida como seita bogomila, o albigensianismo se manteve ativo nos Balcãs durante a Alta Idade Média, espalhando-se pela Itália no mesmo período sob vários nomes. Na Baixa Idade Média, essa heresia espalhou-se em muitas partes do sul da Europa. Tornou-se mais conhecida por catarismo, o nome da seita que se estabeleceria na França. Os seus ensinamentos eram extremamente bizarros. Das suas raízes orientais maniqueístas, herdara um dualismo radical. Para eles havia um Deus do bem e um Deus do mal. O espírito era bom, a matéria maléfica. Condenava-se à procriação, por isso as mulheres não eram bem vistas, e havia rumores de homossexualismo difundido entre os cátaros. A autoridade civil não devia exercer poder sobre um cátaro. Sendo assim, ele não devia fazer nenhum juramento ou outro comprometimento. Seu objetivo era tornar-se tão desligado da matéria a ponto de se tornar um dos perfeitos, passar fome até a morte e ir aonde quer que os bons cátaros fossem. Ou seja, ele deveria ficar sem comer até morrer, mas até mesmo um dos perfeitos podia ser tentado a esquecer tudo aquilo, caso ficasse com fome suficiente. Por isso, seus amigos iriam ajudá-lo a perseverar em manter a fome, garantindo-lhe que não comesse nada, mesmo que tivesse de amarrá-lo e sentar em volta dele, estimulando-o a prosseguir. Uma das cenas mais abomináveis descritas em Montaliu é a tentativa feita por velhos cátaros de deixar um bebê passar fome, apesar de não ser claro como um bebê podia ser considerado um dos perfeitos. Quase no último minuto, a mãe não conseguiu suportar a tentativa de assassinato e tomou o filho de volta para alimentá-lo. Toda essa ideologia parece, no mínimo, tão excêntrica que é difícil entender como alguém pôde se envolver com ela. O seu sucesso, e de fato ela se espalhou como fogo dentro de algumas províncias do sul da França, parece ter sido causado por uma série de fatores externos. Os missionários cátaros, completamente fanáticos, se mostravam muito astutos em seus discursos. Eles apontavam exemplos de imoralidade no clero católico, os quais não eram poucos no sul da França, e os comparavam com um comportamento de aparente integridade do clero cátaro. Nas suas relações com os reis franceses, apontavam as queixas do sul. Os sulinos não eram tratados como cidadãos de segunda classe, tendo sua autonomia regional e até independência negadas? E não foi a Igreja Católica que uniu os opressores monarcas do Norte? É provável que poucos católicos tenham de fato aderido à doutrina cátara, mas o apelo ao patriotismo ressoou entre muitos deles, particularmente entre os governantes locais. Em seu livro De Inquisition, A. L. Mycock explica que a teologia do dualismo cátaro desenvolveu-se à medida que se tornava mais popular e se enraizava no sul da França, assumindo a forma de uma filosofia antissocial definitiva, visando a destruição absoluta da sociedade. Com o agravamento da situação, o Papa Inocêncio III enviou uma delegação de frades da recém-formada Ordem Dominicana para avaliar a situação na província de Languedoc. Um dos enviados do Papa, o próprio São Domingos, ousou repreender um homem que estava trabalhando em um dia santo, prática aprovada pela seita, e quase foi assassinado pela população. Em 1207, os fanáticos assassinaram um ancião enviado pelo Papa, pois ele havia excomungado o conde Raimundo de Toulouse e tentara interditar suas terras. O assassinato trouxe mais punições para Raimundo, que não era um cátaro, e ele logo se reconciliou com a igreja. O rei da França, enquanto isso, havia organizado o exército contra os albigenses, cujas crenças não apenas eram heréticas, mas ameaçavam a ordem cristã e a obediência à autoridade secular.
Além do mais, a adoção da seita por alguns governantes locais se tornara parte de uma luta pela independência da coroa. A ofensiva do norte é conhecida por Cruzada Albigense, evento que ainda é representado como exemplo de abuso de poder da monarquia, que teria reprimido os pacatos sulinos e de intolerância da Igreja e dos estados medievais. Há vários mitos sobre essa cruzada, que durou pouco mais de 2 meses, e sobre toda a questão da guerra entre Norte e Sul, que continuou por 20 anos. Conta-se, por exemplo, que durante um encontro militar ouviu-se de um enviado do Papa: "Mate-os todos, Deus conhecerá os seus." Por mais ridícula que pareça, a citação tem sido repetida incessantemente como exemplo de selvageria católica. Essa anedota foi primeiramente encontrada nos escritos de um cronista da cidade de Béziers, que coloca as palavras na boca do enviado do Papa. O enviado, no entanto, havia descrito no seu relato como as negociações estavam seguindo pacificamente entre os franceses armados e as autoridades da cidade, quando um grupo de servos desarmados e desgovernados desobedeceu às ordens dos comandantes e atacou a cidade. A situação se tornou incontrolável e, no final, tomou-se a cidade. No relato do enviado do Papa, não há indícios das palavras e das atitudes a ele atribuídas. Ao que parece, a citação foi criada como propaganda a ser usada contra o Norte e a Igreja, propaganda repetida desde então. Foi só no final do século XIII, no reinado de Felipe o Belo, que o governo da coroa francesa recuperou Languedoc e a França se tornou um país verdadeiramente unido. Os cátaros, porém, não haviam desaparecido totalmente, tinham apenas se escondido. Somente no começo do século XIV, os elementos sobreviventes do catarismo foram eliminados da região, em grande parte por causa do esforço de Bernard de Guy, famoso inquisidor. Ele interrogou centenas de suspeitos, dos quais se puniram 636, 40 com a morte, 300 com prisão e o resto com punições leves. Também se perseguiram as heresias no restante da Europa católica. Começava-se sempre com tentativas de persuadir os hereges à retratação. Nos países que registraram estatísticas, a execução foi rara. Na Inglaterra, entre 1401 e 1485, por exemplo, queimaram-se 11 hereges. É possível que outras execuções por traição tenham ocorrido. O tema da traição confunde os arquivos em todo lugar. Em algumas áreas, não se fazia distinção entre rebelião contra a ordem espiritual e revolta contra a ordem temporal. A Inquisição Espanhola. Sem dúvida, a mais conhecida das Inquisições e praticamente sinônimo do termo na mente popular é a Inquisição Espanhola, que aparece de maneira muito proeminente na propaganda anti-espanhola da lenda negra, produzida desde a Reforma até hoje. Entretanto, novas revisões têm sido publicadas, como a do historiador inglês Henry Kamen, The Spanish Inquisition, a Historical Revision. Os revisores, utilizando os atuais registros da Inquisição Espanhola, em muitos casos pela primeira vez, têm ajudado a demolir antigos mitos ainda em voga. Um desses mitos, espalhado por escritores protestantes ingleses, se refere às torturas sádicas supostamente praticadas pelos inquisidores espanhóis. Descobriu-se que a tortura foi raramente utilizada, e mesmo quando se recorreu a ela, isso se deu de maneira limitada. Em um grupo de 7.000 pessoas apresentadas à Inquisição em Valência, por exemplo, apenas 2% foram torturados, e não por mais de 15 minutos. Execuções eram igualmente raras. Até mesmo as prisões da Inquisição estão muito longe das masmorras representadas em sua mitologia. Conta-se que os prisioneiros prestes a serem julgados nos tribunais seculares deliberadamente faziam algo que os transferisse para a Inquisição, a fim de receber o tratamento menos severo das prisões eclesiásticas.
Deve-se mencionar também que se permitia a apelação nos julgamentos dos tribunais da Inquisição e que se puniam os indivíduos que apresentavam falsas acusações. Na questão do direito de apelação, podemos relembrar o processo de Joana d'Arc. Julgada por um tribunal inválido, ela tentou conseguir o seu direito de apelação. Eu apelo para Roma. Ela não o conseguiu, mas o caso ilustra bem o recurso. A Inquisição espanhola começou no reinado de Fernando e Isabel, no século XV. É preciso lembrar que a Espanha, ao se tornar um Estado-nação europeu, encontrava-se em uma posição diferente dos vizinhos. Por muito tempo fora ocupada pelos muçulmanos, que começaram a invadir a Península Ibérica em fins do século VI e ao longo do século VII. A história da Espanha, desde a invasão até 1492, foi essencialmente a história da defesa, até finalmente a expulsão contra os conquistadores mouros. Um grande número de muçulmanos fiéis ao Islã, no entanto, havia permanecido na Espanha e também muitos muçulmanos convertidos ao cristianismo. Havia ainda um grande número de judeus na Península Ibérica, que lá estava desde os tempos romanos. Na época das invasões mouras, muitos judeus haviam recebido bem os invasores e cooperado com eles, despertando assim a hostilidade dos espanhóis. Por outro lado, muitos judeus haviam se convertido à fé católica e desempenhavam papéis importantes na Igreja e no Estado. Temos então na Espanha, na época da unificação sob Fernando e Isabel, grupos distintos de habitantes: os espanhóis católicos de descendência visigoda, muçulmanos praticantes, judeus, judeus convertidos e muçulmanos convertidos. O fator complicador, que se tornou um sério problema quando Fernando e Isabel lutavam para unir o país e expulsar os ex-governantes mouros que restavam, era que alguns judeus e muçulmanos convertidos ao catolicismo na realidade não haviam se convertido. Por razões desconhecidas, eles praticavam em segredo suas religiões originais e apoiavam seus correligionários contra os esforços de unificação dos espanhóis. Na verdade, eles constituíam uma quinta coluna dentro do país em guerra. Foi principalmente para eles, e não para o tipo de hereges que vemos em outros locais, que se voltou a Inquisição espanhola. Embora a Inquisição fosse essencialmente um tribunal de inquérito da Igreja na Espanha, a coroa o controlou. Isso causou atritos constantes com o papado. Quando se alcançou a unificação e os mouros foram expulsos de Granada, em 1492, a Inquisição tornou-se menos proeminente nas preocupações do país. Essa situação durou até a Reforma, quando Carlos V e seu filho Felipe II reativaram a instituição dormente, a fim de evitar que o protestantismo ganhasse bases em seu reino. Devemos relembrar que Carlos V, apesar de passar o trono para seu filho Felipe II, fora rei espanhol e imperador romano. Carlos mal havia chegado ao trono em 1519, quando Lutero começou a realizar seus feitos com êxito. Alguns anos antes de se tornar imperador, Carlos teve de lidar com a grande revolução da Guerra dos Camponeses, que tinha sido incitada entre camponeses alemães por algumas ideias de Lutero. A luta entre protestantes e católicos dentro do seu reino e a conquista da vizinha Hungria pelos turcos otomanos. Compreende-se que Carlos estivesse aflito com a possibilidade de a terrível desordem e perda de vidas causadas pelos protestantes nas terras alemãs se alastrar até o seu reino. Por isso, a Inquisição permaneceu operando na Espanha, mantendo afastados os missionários protestantes que tentavam se infiltrar pelo norte. A presença desse tribunal teve o efeito desejado. Ao longo do século XVI, o século da Reforma, a Inquisição espanhola executou 182 hereges, menos de 2 por ano. Em comparação, as perseguições de protestantes aos católicos na Inglaterra, na Irlanda, nos Países Baixos e no restante da Europa do Norte
juntamente com as guerras religiosas na França, tiraram 10.000 vidas. A Inquisição Romana. Ao longo do século XVI, estabeleceu-se em Roma um tribunal para lidar com a ameaça do protestantismo nos estados italianos, em Malta e outros territórios. Esse tribunal também lidou com acusações de bruxaria e outras transgressões contra o ensino e as práticas ortodoxas. Um dos casos mais retratados foi o de Galileu, que será discutido no 5º capítulo deste livro. A Inquisição na Itália encontrou poucos hereges, pouquíssimos receberam pena de morte. Na República de Veneza, por exemplo, da metade do século XVI até a metade do século XVII, houve 4 execuções dentro de milhares de casos, com quantidades semelhantes, de apenas um algarismo em toda a península. No decurso da Inquisição italiana, que durou aproximadamente 200 anos, investigaram-se algumas dezenas de milhares de casos, e um pequeno número, estimado por um historiador italiano em 2%, terminou em sentença de morte. Na metade do século XIX, a Inquisição italiana havia praticamente acabado, apesar de continuar sendo atacada por livres pensadores e revolucionários como símbolo de repressão. No restante dos estados italianos, governos locais haviam encerrado a Inquisição no final do século XVIII. A justiça na Europa não católica. Durante o mesmo período, séculos XVI e XVII, no restante da Europa, punições por variados crimes incluíam crueldades como arrancar os olhos dos criminosos. Até o século XIX, a lei inglesa incluía punições capitais para crimes como roubar um eslingue ou cortar uma árvore. Na verdade, as falsas ideias modernas sobre o que acontecia nos tribunais e nas prisões da Inquisição foram elaboradas com base no que se passou no sistema de justiça secular, especialmente na Inglaterra, depois do cisma de Henrique VIII com Roma. Por exemplo, a utilização do abominável dispositivo de tortura conhecido como Dama de Ferro, frequentemente associado à Inquisição espanhola, era na verdade uma estranha prática alemã nunca utilizada pelos espanhóis. Do mesmo modo, confunde-se o uso de tortura em inquéritos pelos tribunais da Inquisição, feitos sob limitações estritas e com o propósito de obter informações depois que todas as outras possibilidades houvessem se esgotado, com o uso de tortura como punição por tribunais seculares, particularmente no norte da Europa. A rainha Elizabeth I gostava de ler os relatos nauseantes do seu torturador, Topcliffe, um especialista em infligir sofrimento às vítimas, especialmente às católicas. Conta-se que durante o reinado de Elizabeth, o potro nunca ficava parado. O encantador costume inglês de pendurar, afogar e esquartejar um condenado combinava execução com tortura prolongada. Era comum que cavalos levassem a vítima pelas ruas ao local da execução, onde ela era pendurada até que estivesse quase morta. Então era cortada, desmembrada, e suas vísceras eram fervidas em um caldeirão à vista do povo. Por vezes, ela era amarrada a 4 cavalos que partiam em diferentes direções, despedaçando assim o que dela restava. Não conheço nenhum relato da Inquisição Católica que possa duelar com essa crueldade diabólica. O problema sombrio da bruxaria. A Inquisição interessava-se principalmente por erros doutrinais contra a fé propagados pelos hereges, não por práticas supersticiosas e bizarras associadas à bruxaria. Esta existia desde muito antes do cristianismo e havia trazido problemas consideráveis para a Igreja primitiva no Império Romano. Feiticeiros populares, com muitos seguidores, competiam com pregadores cristãos e, em alguns casos, até mesmo com santos, por vezes realizando prodígios maiores que os deles. Com a conversão do Império, o problema da bruxaria e de outras atividades diabólicas diminuiu bastante,
Porém, os missionários que seguiram para as tribos bárbaras do norte da Europa lá o encontraram. Um fenômeno interessante e assustador é a grande semelhança de manifestações de ocultismo em locais que estavam separados geográfica e cronologicamente. Os praticantes de diversos feitiços e outros tipos de magia, separados por milhares de quilômetros e alguns séculos, realizavam práticas quase idênticas, e, no entanto, não é possível que tivessem feito contato entre si. Essa falta de variedade nas manifestações, a despeito da longa distância que os separava, explica-se pela existência de uma fonte comum, Satanás, e pela peculiar falta de originalidade do anjo das trevas. Na época em que se alcançou a conversão da Europa, práticas ocultistas tinham se retraído para as margens da vida. Predominava um ceticismo sádico sobre a existência das bruxas. Um antigo rei medieval, possivelmente Santo Alfredo o Grande, rejeitou a sugestão de que deveria investigar a atividade das bruxas com a explicação: não existem mais. No século XIII, proibia-se a Inquisição de lidar com casos de bruxaria, pois o foco era a heresia doutrinal e não superstição ou magia. Essa atitude prevaleceu ao longo da Era da Fé, mas havia mudado no século XV, quando casos de heresias mesclados com o ocultismo começaram a surgir. Em muitos episódios, as investigações resultavam de reclamações populares sobre essas atividades. No século XVI, a famosa histeria das bruxas tomou conta da Europa do Norte, principalmente em regiões protestantes. Parece ter surgido, em parte, pela obsessão dos protestantes, tais como Lutero com o diabo. No século XVIII, muitas seitas protestantes haviam tomado outros rumos, removendo referências ao diabo dos seus catecismos e ritos. Atribui-se ao século XVI relatos horripilantes de tortura e queima erradamente associados à Inquisição. Os casos verdadeiros foram, em sua maioria, competência de tribunais locais, influenciados por histeria popular. Além disso, a Inquisição não operava em áreas protestantes. Nas áreas em que ela ainda atuava, Espanha e Itália, as acusações de bruxaria eram geralmente dispensadas ou resultavam em penalidades leves e poucas execuções. Dados estatísticos e informações precisas sobre a Inquisição nos períodos da Reforma e da pós-Reforma são difíceis de se obter. A situação se torna mais difícil por causa da longa confiança de historiadores em fontes contaminadas ou fictícias. O amplamente citado Males Maleficarum, por exemplo, é um relato sinistro de investigações sobre bruxaria por um inquisidor, Heinrich Kramer, o qual foi censurado e despedido do cargo poucos anos antes de escrever o livro. A suposta aprovação pontifícia da obra está em discussão, e há provas de que, mesmo durante sua breve carreira nas salas de tribunal, Kramer foi reprimido pelos juízes por causa dos métodos que utilizava. Ainda encontrava-se essa obra em coleções de fontes primárias, usadas em universidades, porém ela não pode ser considerada confiável. Outra fonte amplamente usada pelos escritores é uma história da Inquisição Francesa, feita por um falsário chamado Etienne Léon de Lamotte-Langon. Seus relatos detalhados de julgamentos de bruxas e de grande número de execuções foram aceitos como de alto valor e citados por historiadores até os anos 1970. Entretanto, o historiador Norman Coe notou algo errado e começou a investigar as credenciais escolares de Lamotte-Langon e os fatos que ele relatou. Descobriu que ambos não existiram. Outros falsos relatos históricos foram investigados e desmascarados na mesma década. Moral da história: tenha muita desconfiança de tudo o que se escreveu sobre bruxaria antes dos anos de 1970. As estimativas mais recentes são de que a maioria das execuções por bruxaria,
por tribunais locais e seculares, e não eclesiásticos, ocorreram na Alemanha e na Suíça, e somam talvez 20.000. Na Irlanda, o número foi exatamente 4. Ironicamente, ao mesmo tempo que ocorria o julgamento das bruxas de Salem, em Massachusetts, absolvia-se uma mulher convocada perante o Tribunal da Inquisição no México, acusada de bruxaria por alguns padres, possivelmente em resposta aos pedidos dos vizinhos. Os padres foram reprimidos por serem ingênuos e agirem injustamente. As bruxas de Salem não tiveram a sorte de ser investigadas pela Inquisição. Os benefícios da Inquisição. Vimos que o objetivo original da Inquisição era proteger a pureza da fé nas almas dos fiéis. Está claro que não se deve tolerar erros doutrinais que podem colocar as almas em perigo. Sempre se considerou a destruição da alma um mal muito maior do que a destruição do corpo. Portanto, os hereges que colocavam em risco as almas dos outros deviam ser convertidos ou impedidos de causar danos, seja por meio de exílio ou, como se fez mais tarde, por punições que podiam chegar à pena de morte. O caso dos cátaros, bem como o difícil problema dos falsos convertidos na Espanha, são exemplos de que o papel do Estado ao lidar com as heresias foi maior que o da Igreja. Não há dúvida, todavia, que na maioria dos períodos, o objetivo primordial das diversas inquisições foi de fato o bem das almas. O sinistro dualismo dos cátaros teria certamente triunfado em grande parte da França sem o persistente esforço dos inquisidores e das expedições armadas dos reis franceses. Até mesmo Henri Charles Lea, o feroz crítico das inquisições em geral, admitiu que no caso dos cátaros a Igreja estava do lado dos anjos. Do mesmo modo, a preservação do catolicismo espanhol, particularmente a defesa da infiltração protestante, que teria trazido guerras civis e outros desastres que já haviam ocorrido no norte, foi mérito dos inquisidores. Houve inquisidores cruéis em alguns lugares? É claro. Os métodos de investigação são repugnantes à sensibilidade moderna? Sem dúvida, embora métodos piores tenham sido usados em nossa iluminada época moderna. No entanto, tendo em vista sua tarefa formidável de preservar a pureza da fé nas almas cristãs, o registro geral da Inquisição, ao lidar com as heresias, não merece apenas ser defendido, mas deve ser admirado.